Faz tempo. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 12. Quem estava no PG essa semana vai ficar bem por dentro, então só vai acompanhar e nós vamos nos aprofundar ainda mais. Eu vou trazer alguns esclarecimentos essa manhã com a graça de Deus, com as suas misericórdias, pela responsabilidade que Deus tem confiado a nós. Então, eu quero pedir que venha muito temor nesse lugar, para nós ouvirmos aquilo que Deus tem compartilhado. Eu creio, como eu falei, irmãos, que eu creio na cura, eu creio na transformação, mas eu também creio que muitas pessoas estão ficando cada vez mais longe da cura e da transformação, por rejeitarem aquilo que Deus está falando. Se tem algo como nós cremos, que a palavra de Deus é que nos lava e nos cura, segundo as Escrituras, eu creio também que, segundo as Escrituras, quando nós não consideramos aquilo que Deus está falando, não consideramos aquilo que está escrito, mas nós escolhemos nos agarrar naquilo que nós achamos, nos nossos próprios conceitos, nas verdades que nós mesmos tecemos para sustentar um estilo de vida errado, corrompido. Eu creio que quando você adota isso, uma postura dessa, você vai ficando cada vez mais longe desse lugar de cura, da possibilidade de restauração. Não que Deus não queira, mas a realidade é que nós não queremos o suficiente. Eu creio naquela palavra que Deus diz que ninguém zomba dele, mas tudo o que o homem plantar, isso ele vai colher. Não há, irmão, semeadura que não vai gerar algo. É claro que Deus é misericordioso, e Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus é amor e justiça ao mesmo tempo, e Deus não tem conflito nenhum com isso. Nós que temos muitas vezes dificuldade de lidar com uma coisa ou outra, então ou nós migramos para um lugar de amor, e nós confundimos amor com licenciosidade, ou permissão para fazer qualquer tipo de coisa, nós confundimos amor, ainda mais nos nossos dias que a educação dos nossos filhos, nós temos visto uma psicologia moderna, não sou contra a psicologia, nada disso, mas há uma linha, há uma teoria, há conceitos de que mostram, quem trabalha na educação, de que a criança, ela precisa descobrir as coisas por si só, ela não pode ouvir não, ela não pode ser censurada, ela não pode ser disciplinada como nós entendemos nas Escrituras, e a palavra diz que uma pessoa, uma criança, que ela é entregue a si mesma, irmãos, o fim dela é claro, o destino dela está selado, é o inferno. Uma pessoa que ela não é disciplinada, uma pessoa que ela não é tocada, ela não se deixa fazer isso, é uma construção, ela está numa escola para se tornar uma pessoa insensata. O pior estado do ser humano, eu quero falar para você, um ser humano largado a si mesmo. Irmãos, quando Deus fala que Ele gosta de estar no meio do seu povo, que aonde 2 ou mais estiver reunido no seu nome, eu estava meditando sobre isso, eu creio que são pessoas que Deus está querendo levantar e encontrar, pessoas que obedecem a Ele, desejosos de obedecer a Ele. Eu não sei como que você entrou nesse lugar, mas você não precisa ser perfeitinho, mas você precisa ter um desejo de obedecê-lo. O desejo de obedecer é aquilo que vai destravar algo nos seus ouvidos espirituais para começar a ouvir, discernir as verdades espirituais que o Senhor está comunicando nesses dias. Senão você vai ficar simplesmente limitado a ver as coisas naturais, passageiras, a ler as coisas a partir de coisas que não comunicam as realidades espirituais. Você está entendendo? Eu creio que Deus está querendo falar conosco nesses dias, nos alinhar como igreja, preparar a sua igreja. Eu creio que a igreja é a edificação de Deus, ela é a casa de Deus, não a igreja como nós conhecemos, irmãos. De maneira nenhuma, eu não tenho nenhuma pretensão de falar que a igreja como nós conhecemos nos nossos dias, de prédios, de templos, de salões bonitos, que seja, pequenos, grandes, que isso representa a igreja de Deus. A igreja de Deus não é representada por estrutura nenhuma feita por mãos humanas. A igreja do Senhor é representada onde uma pessoa, juntamente com outra pessoa, se junta em nome do Senhor Jesus.
E juntos eles representam algo que é espiritual, que Deus está edificando. Então eu creio que nós estamos em dias muito perigosos, dias de escândalos. E se você está ouvindo depois, se você quiser compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, faça isso, porque nós vamos esclarecer algumas coisas que precisam acontecer. Irmãos, a palavra de Deus fala que é necessário que isso aconteça. Não é algo para você, os escândalos não podem pegar você de surpresa. Eu fico assustado quando eu vejo crente que ficando surpreso com os escândalos que estão acontecendo. Irmãos, escândalos vão acontecer, independente, irmãos, se é fulano, ciclano, se é grandão, se é pequeno, eles vão vir e vão acontecer. Vamos ler, para nós entendermos um pouquinho do que Deus comunica nas Escrituras, Hebreus capítulo 12. Eu vou ministrar o que a palavra de Deus diz, e nós vamos deixar claro o que essa casa também acredita, como justiça, como verdade, independente de qualquer coisa. Nosso compromisso maior, irmão, é com a palavra de Deus, amém? Amém. Nosso maior compromisso, eu tenho pensado muito nesses dias, nosso maior compromisso, ainda que custe caro, porque vai custar caro. Vai custar muito caro você escolher pela palavra de Deus. Vai custar talvez a sua vida. O martírio, irmãos, é o estilo de vida daqueles que escolhem a palavra de Deus como verdade. E o martírio não é simplesmente você, por muito tempo as pessoas entendiam mártires, aqueles que iam para um campo missionário, perdiam a cabeça, eram queimados vivos ou crucificados. O martírio é um estilo de vida daqueles que seguem a Jesus Cristo e entendem quando ele falou: se você quiser vir após mim, Ricardo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No momento que você faz isso, você adota um estilo de vida de mártir, porque você não precisa parar de respirar para perder a sua vida. Você perde a sua vida no momento que você rejeita por alguma coisa muito maior, por uma palavra muito maior. Então você adota um estilo de vida, você é contagiado, você começa a aprender um estilo de vida que ele é sobrenatural e comunicado pelo Senhor. Hebreus 12, nós vamos ler do 25 até o 29. Glória a Deus. Os abalos que o Senhor diz que vão acontecer, eu creio, irmãos, escute algo, eu creio que todo pequeno abalo é um prenúncio de um grande abalo. Toda pequena movimentação anuncia uma grande movimentação. Eu não sei quantos de vocês lembram, anos atrás, que teve um tsunami na Indonésia, se não me engano, e as pessoas estavam distraídas na praia, brincando na praia, e de repente o mar ele recua. Algo que não é normal, por menor que seja, anuncia algo muito maior que vai vir. São sinais que antecedem o cumprimento de coisas que são extraordinárias. E por às vezes nós estarmos distraídos, irmãos, nós somos pegos de surpresa. Mas o Senhor deixou muito claro todos os detalhes para que, irmãos, ainda que a terra esteja em trevas, nós não vamos ser pegos de surpresa. Então naquele evento o mar recuou, e é como se fosse pequenos abalos para anunciar uma coisa muito maior que estava por vir. Então aqueles que perceberam, eles fizeram alguma coisa, mas muitos que não perceberam não fizeram nada. Eu temo que a igreja, nesses dias, muitos daqueles que chamam igreja, eles estão percebendo alguns abalos, pequenos abalos, e não estão fazendo nada para se preparar por aquilo que é muito maior que está por vir. A palavra de Deus, irmãos, trata de coisas reais, sobrenaturais acontecendo agora, que elas pré-anunciam coisas muito maiores que ainda vão acontecer. Nós nunca deveríamos não somente não parar, nem ficar desanimados com aquilo que nós estamos vendo em parte nesses dias, porque isso simplesmente anuncia coisas muito maiores que vão acontecer. Seja elas coisas boas, sejam coisas ruins.
Porque até mesmo as coisas difíceis que vão acontecer, para aqueles que estiverem ligados em Cristo, vai ser extraordinário. O dia do Senhor mesmo, quando ele acontecer, ele vai ser terrível para alguns, mas extremamente maravilhoso para outros. Então, no mesmo momento, irmãos, que há pessoas sendo estagnadas, escandalizadas, desanimadas, eu creio que é uma das coisas que o diabo quer nesses dias, e usa crentes para isso, usa pessoas religiosas para isso. Ao mesmo tempo, Deus, ele deixa claro que Deus não se move pela maioria, Deus não se pressiona pela maioria. Em todo tempo que Deus se move em momentos da história que são decisivos, Deus fala, dando exemplo de uma árvore, por exemplo, uma oliveira, há alguns frutos em alguns ramos que Deus vai separando para preservar, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória. Por quê? Porque a maioria quer tocar nela. A maioria não respeita o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, não considera. Isso não foi só nos dias do Senhor. Por isso que a gente não pode ser pretensioso e pensar que conosco vai ser diferente, irmão. Se com Jesus foi assim, imagina conosco. Jesus falou: se com o galho verde foi dessa forma, imagina com o seco, como é que vai ser? Mas ao mesmo tempo que Jesus deixa claro e anuncia todo um cenário que é trabalhoso, que é intenso, que é difícil, ele mostra também algo glorioso, extraordinário, maravilhoso, que se a gente abrir os nossos olhos espirituais para guardar a palavra, reter a palavra, nós vamos começar a perceber que existe algo que Deus está movendo. Irmãos, eu creio muito nesses dias que Deus está se movendo, muitos não estão percebendo, mas Deus está se movendo. Deus está, eu creio que arrumando aquilo que nós podemos chamar de sua casa. E não tem a ver com prédio, tem a ver com gente. Um prédio não escandaliza, irmão, CNPJ não escandaliza ninguém. CNPJ não faz ninguém tropeçar. O problema são pessoas, sempre foi. Sempre se tratou de gente. Por isso que está na hora de nós entendermos e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, e não fundamentar a nossa vida ou a nossa movimentação em cima de uma pessoa, mas se movimentar a partir de Cristo. A igreja, até onde eu sei, está escrito em Efésios 1, 9 e 10, e Paulo deixa muito claro a movimentação que Deus está fazendo. Irmão, se você quer participar, você tem que entender o que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma coisa, trabalhando numa coisa chamada igreja, e Deus está conectando peças, todas as partes ou membros nesse lugar, e não é um lugar feito por mãos humanas, mas é um lugar onde Ele chama por um nome. Deus está unindo tudo, tanto nos céus quanto na terra, numa pessoa chamada Jesus Cristo. E toda a movimentação que não entende, que não valoriza isso e não segue os modelos dele, não vai cooperar com isso. Jesus mesmo fala: quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus sabe que muitos iriam viver isso, mas ao mesmo tempo ele deixa palavras de encorajamento para mim e para você. Eu vou falar de coisas difíceis, irmãos, essa manhã, mas eu quero falar isso para animar você, para você sair daqui fortalecido na sua fé, e saber que independente do que possa acontecer no mundo nesses dias, nos próximos anos, a promessa de Deus continua firme para mim e para você e para a igreja. E você vai compreender também para que você foi chamado, para não se distrair em momento algum. Versículo 25 de Hebreus capítulo 12 diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. Então, é um recado para toda a igreja: considere o Senhor que está falando, considere a palavra dele, porque houve um povo todinho que pereceu por não considerar a palavra de um homem mediador, quanto mais quando Jesus se manifestou como verbo e deixou claro a sua palavra. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez, olha só que tremendo, irmãos, ainda uma vez
comoverei não só a terra, senão também o céu. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos, e lá onde nós morávamos no Texas, em Dallas, tinha temporadas de tornado, e lá a precisão da previsão é tão grande, que eles dão o horário, a rua que vai acontecer. A previsão da neve, por exemplo, quando vai nevar, eu lembro a primeira vez que nevou, eu estava sentado no sofá da sala assistindo documentário, e eles falaram: olha, hoje em Dallas, a partir, digamos um exemplo de horário, às 10 horas vai começar a precipitação de neve. Irmão, dava 10 horas, você podia ir para a janela, que começava a cair neve, de tamanha precisão que era. Agora, se você quer ouvir uma precisão e desconsiderar, você desconsidera. Agora, se você quiser ouvir uma precisão e respeitar isso e se preparar, você é poupado, você vai estar seguro. A segurança não está em andar naquilo que você acha, mas naquilo que já foi predito. Deus está nesses dias juntando, irmãos, o livro de Hebreus é maravilhoso, porque se você for ler do capítulo 11, junto com 12, não são capítulos independentes, é uma carta, e o Senhor está falando, unindo a igreja naqueles dias, com os profetas que vieram após ela, e também estão falando, não é somente os profetas, não é somente aqueles dias, porque eles não seriam aperfeiçoados sem mim e sem você. Então eles todos estão aguardando. Por isso que o autor de Hebreus fala: nós hoje, nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha. Isso não é o Joãozinho, a Mariazinha, os seus amigos, não, irmãos. Essa nuvem de testemunha foram os homens que já provaram da fé, já resistiram, estão aguardando o cumprimento de todas as coisas. Você está participando de um negócio muito grande. Você tem que entender que a sua vida faz parte de algo muito grande. E eu não estou falando aqui para você se achar grandão, não. Eu estou falando pelo contrário, para você identificar que o que Deus está fazendo é muito grande, que Ele é muito grande, e você tem que ter a humildade suficiente para se sujeitar a isso. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Lá quando nós ouvíamos o noticiário, por exemplo, de ir haver tornado, eu nunca vi um tornado, já ouvi as sirenes tocando, mas o tornado, eles falavam a rua que ia passar, a hora que ia passar. E quando eu fui descobrir as coisas, perguntar como curioso como é que era, eles falavam que os que morriam é porque não respeitavam isso, não acreditavam. E a maioria das mortes, quando tem tornado, é pessoas que estão dirigindo, estão nos seus carros, o tornado pega o carro, joga para o céu, puxa para o céu e depois lança para a terra, porque não respeitaram uma previsão. Você está entendendo a previsão que Jesus está falando aqui, que não deveria pegar ninguém de surpresa? Não deveria estar fazendo manchete disso, não deveriam estar construindo coisas em cima disso, porque Jesus deixou claro que isso é uma coisa que iria acontecer. Mais uma vez, eu vou abalar tudo que pode ser abalado, transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que pode ser removido de um lugar para outro. Deus fala: eu vou começar a abalar. Pastor, mas já teve? Claro que teve como princípio, como os primeiros movimentos. Os primeiros abalos representam, anunciam coisas, os abalos maiores que virão. Nada do que nós vamos ouvir ou ver ou viver nesses dias se comparam com aquilo que o Senhor vai manifestar quando Ele vir, no dia do Senhor. Mas eles, dá para ter uma ideia, mais ou menos, pelos escândalos, pela limpeza. Irmão, nós nunca tivemos uma geração com tantos escândalos no meio da igreja. Líderes, antes era somente os irmãos, né? Um ou outro irmão caía, um caía aqui, outro caía ali. Agora começou os líderes a cair, é um atrás do outro. Irmão, parece que o que Deus vai abalar não são tijolos, parece que realmente
nós estamos começando a ter a certeza de que o que Deus está construindo mesmo não são em tijolos. Deus não tem parte com o que sai da nossa mão. Deus tem parte com aquilo que Ele está fazendo, aonde nós não vemos. O reino de Deus, construído, edificado pela sua palavra, quando o Senhor diz, olha, fiquem atentos, mudou uma estação. Então, muda também a sua forma de pensar. O Senhor está falando, quando o meu reino vem, Ele não vem com a aparência de homem. Então eu creio que muitas das coisas que vai ser abalado não são as coisas aparentes como nós estávamos acostumados, vão ser as coisas que nós não vemos. Deus talvez vai trazer à tona muitos segredos do coração de muitos homens e mulheres, vai começar a revelar muitas coisas nesses dias, e não interessa, como eu falei, se vai ser fulano, se vai ser ciclano, não interessa. Deus faz porque Ele é Deus, porque na realidade ninguém pode tocar na sua glória, ninguém pode tocar naquilo que é santo. E Deus anunciou, a previsão está feita. Mais uma vez, eu vou comover, eu vou mover, eu vou abalar aquilo que pode ser mexido. Versículo 27, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça, agarre, guarde, zele por isso, não negocie, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é o quê? Agora abra comigo 1 Pedro, um pouquinho mais na frente, capítulo 4, Jesus começou a fazer isso, irmão, e foi isso. Você vai lembrar de algumas coisas, eu quero lembrar de alguns eventos, que fica muito claro para nós do que Jesus veio abalar. Nós falamos muito de mesa esses dias, amém? Essa igreja é uma igreja que vive de mesa, gosta de comer, né? Os irmãos gostam de comer, uns levam bem a sério isso, né? É verdade, né? Então leva bem a sério, nós falamos de mesa de comunhão, tudo, e às vezes não, irmão, nunca avalie uma verdade pela parte só de uma palavra, você tem que entender a verdade como um todo. Então nós vamos ver Jesus começou um movimento em volta de mesas, Jesus gostou de mesa, tanto que ele era chamado de comilão e beberrão, por uma turma religiosa, e é interessante que na mesa do Senhor, parece que o Senhor vai mostrando, vai fazendo aquilo que Ele já foi também pré-anunciado que Ele faria, revelar as intenções do coração dos homens. Irmão, não tem abalo maior para mim e para você, do que ter as suas intenções manifestas para você mesmo. Estou falando uma mentira ou verdade? Quando Deus começa a perceber, irmão, as maiores crises que eu já tive, foi quando eu percebi quem eu era. Porque muitas vezes nós começamos a viver e nós construímos um ser humano ideal que a gente quer manifestar para os outros, e Deus não vai edificar nada a partir daquilo que você simplesmente deseja manifestar para os outros, mas aquilo que você pode se tornar nele. Então, para começar a brincadeira, então Jesus bota todo mundo na mesa e começa a comer, e todo mundo fica feliz, irmãos, só que nem está percebendo o que está acontecendo. E a mesa por si só ela é espiritual, não adianta, você não precisa espiritualizar a mesa, a comunhão, o partilhar juntos é espiritual. E Jesus começa a fazer isso. Eu lembro que na ceia do Senhor, Jesus comendo com os discípulos, e eu creio que no coração deles, porque foi naquela noite também que eles discutiram muita coisa que envolvia a vaidade e a ambição deles, não tem problema, Jesus está trazendo tudo à tona, para quê? Para abalar tudo que pode ser abalado, nossas intenções, nossas vaidades, princípios, valores errados. Então Jesus começa a conversar com eles, compartilhar o pão, e de repente ele anuncia uma coisa: um de vocês vai me trair. Aí na hora começou um outro movimento, que cada um começou a perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Né? Por acaso sou eu? É um momento que Deus permite, irmãos. Feliz aquele que percebe isso nesse momento.
e vive esse momento e não é pego de surpresa, não resiste. Eu quero saber se na mesa do Senhor você está comendo igual aqueles que se abrem ou igual aqueles que resistem. Porque o mesmo momento em que Deus permite que todos venham a sondar o seu coração, Jesus também, em amor, fala o seguinte: eu vou mostrar para vocês quem é o traidor, porque a mesa revela tudo, irmãos. Por isso que tem gente que não gosta de mesa, não gosta de comunhão. Por isso que você pode desenvolver um grande ministério sem comunhão. Hoje pode. Nós estamos em dias, irmãos, que dinheiro faz tudo. Dinheiro constrói templos. Dinheiro, você pode pagar um bom curso para pregar o Evangelho. Pregar não, o Evangelho não, pregar qualquer coisa, né? Você pode fazer um curso para tocar bem, e comprar um tecladão desse, né? Você pode fazer, senão o dinheiro paga. E nós estamos vivendo em dias em que de repente você pode fazer um culto e Deus nem está presente. E se Deus não vir, a gente dá um jeito. A gente fala alguma coisa boa, dá uma movida, mexe nas emoções da pessoa. E não tem problema. Mas ao mesmo tempo, irmão, Deus vai descortinando essas coisas para nós e trazendo e mostrando, e feliz é aquele que está percebendo essa movimentação. E Deus falou: ao mesmo momento que vocês estão podendo se olhar para si, eu também vou trazer à tona as coisas que estão dentro de vocês. Tudo acontecendo, Jesus então parte para o segundo ato. O homem que eu pegar o bocado molhado e botar na boca, esse é o traidor. Irmão, as pessoas que não estão vivendo como Cristo quer, elas estão tão distraídas que nem isso elas percebem. Elas estão tão intoxicadas com vaidade, com egoísmo, que elas não conseguem perceber mais nada. Por isso que eu falei, eu creio que Deus transforma, mas eu creio também que tem pessoas que não vão ser mais transformadas, que perderam o time, que estão vivendo um ciclo vicioso, doentio, em torno dos seus conceitos, das suas estruturas que eles mesmos criaram. Eles vivem baseado na sua justiça própria, na sua própria vida. Eles determinam as suas próprias verdades. Não, a mesa do Senhor é uma mesa para você chegar e se desprender de tudo. Não tem nada. Os que mais vão ser curados, os que mais vão ser tocados, os que mais vão ser purificados, é aqueles que abrem mão de tudo. Tomar a sua cruz não é um sinônimo de negociar parte, mas é aqueles que assumem tudo, entregam tudo, renuncia tudo e tome a sua cruz. 1 Pedro 4, glória a Deus, é o outro anúncio que o Senhor vai dizer. Versículo 15, precisamos considerar então a palavra do Senhor, quando diz somente mais uma vez, apontando para uma grande mudança, uma transição que nós estamos vivendo. Essa palavra aqui é muito especial. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Irmãos, se nós vimos aqui o autor de Hebreus anteriormente falando que mais uma vez tudo vai ser abalado, Pedro ele vai deixar isso muito mais claro, aonde vai começar. E os abalos, irmãos, às vezes a gente acredita, recebe um evangelho que não é bem alinhado com o evangelho de Deus, mas é um evangelho transtornado, misturado,
que tem mais desanimado do que encorajado, tem mais contaminado do que aperfeiçoado os crentes, tem mais maculado do que levado o crente a se santificar. Nós ficamos desatentos quando Deus fala: olha, não vai começar pelo lado de fora, meu filho. Os abalos que estão começando, os tremores, os pequenos tremores anunciam tremores grandes. Eles vão começar por dentro da casa. Pastor, então eu não quero nem ser crente, pastor. Eu não vou nem mais vir no culto. Irmãos, olha o que a Bíblia diz, olha tudo. Lembra a verdade toda, não a parte dela. Mas ele fala: se o negócio fica difícil para nós, imagina para os de fora. Então, irmão, se você ficar, vai ser emocionante. Se você sair, vai ser aterrorizante. Então não tem opção. A sua opção é crer no Senhor e desfrutar das promessas eternas e viver pelas promessas eternas. Irmão, o crente tem que entender, ele não vive por aquilo que é aparente, ele tem que viver por aquilo que os seus olhos naturais não veem. Porque tudo que o seu olho natural vê, vai ser abalado também. Não tem saída. E o Senhor deixa aqui bem claro, não somente vai ter os abalos, Hugo, mas eles vão começar por vocês. E fique tranquilo, o Pedro fica assim: eu estou até surpreso que muita gente está surpresa. E o Pedro, ele não somente vai anunciar esse movimento que vai acontecer, mas ele começa a separar o que a gente acha que é e aquilo que é de fato. Porque tem crente, irmão, que está falando que sofrer, por sofrer de qualquer jeito, é um sofrimento que é justo. Mas tem muito crente, eu vou falar, eu acho que nem é muito, eu acho que é a maioria dos crentes sofrem por desobediência. E Pedro não está falando de um abalo, de um sofrimento por desobediência, esse tipo de lugar onde nós vamos resistir. Tudo que é desobediência vai sofrer esse abalo, para ser destruído, para cair por terra. Mas Pedro está falando de um tipo de sofrimento diante disso tudo, não é por causa de pecado, não é por desobediência, mas é por você resistir e guardar a palavra de Deus. Então ele fala: se vocês forem sofrer, por favor, comece a sofrer de maneira certa. Não sofra como um pecador, não sofra como alguém que está um ladrão, um malfeitor, ou alguém que pensa que pode resolver todos os problemas. Alguém que se mexe na vida dos outros, já viu? E começa a sofrer por causa disso. O sofrimento vai vir, os abalos vão vir, e olha, fiquem firmes, mas eles precisam acontecer, vão acontecer a partir desse movimento que se chama casa. Então, quando nós estamos promovendo movimentos de casa, nós precisamos ter certeza de uma coisa, irmãos, que nós vamos experimentar alguns abalos, mas Pedro dá uma palavra de esperança para nós, ele diz assim: fiquem felizes por isso. Lá no Mevan, em Itajaí, tinha um cara que já morreu, ele falava o seguinte: o pastor pregando, ele berrava assim: dói, mas é bom. Toda hora ele berrava: dói, mas é bom. E eu creio que em parte é verdade, porque, irmãos, a palavra de Deus dói, mas ela é boa no sentido de que ela vai nos promovendo ou possibilitando a gente enxergar e nos posicionar da maneira certa. Eu quero falar para você: uma grande agitação e comoção virá sobre tudo o que não corresponde ao reino que nós recebemos. Nós recebemos um reino que não pode ser visto, e tudo que não corresponde com esse reino que não pode ser visto, pastor, eu estou doido para começar mesmo, tem que abalar o fulano, tem que abalar o ciclano, quem que pensou assim hoje? Não, né? Ninguém aqui é uma beleza, irmãos, só quem está ouvindo pela internet. Assim você pensa: não, tem que abalar a estrutura, né? O governo, eu quero abalar tudo, Senhor, vem Deus, destrói tudo, né? Derruba, Senhor, derruba prefeito, derruba isso e aquele, governador, derruba. Irmãos, o que o Senhor estava falando assim: não é isso que vai acontecer primeiro. O que vai acontecer primeiro, eu vou derrubar estruturas que não são materiais. Deus vai começar a abalar estruturas dentro de você primeiro.
o mentiroso que há dentro de você, o corrupto que há dentro de você, o avarento que quando fala alguma coisa de dinheiro, o avarento assim, falou de dinheiro, ele já se fecha. Aí você sabe que você é avarento. Simples. Aí você começa a falar de dinheiro assim, já vai começar a falar de dinheiro. Avarento. Simples. Pastor, está me denunciando, está me acusando. Não, eu só estou falando que a avareza é uma coisa que está na Escritura. A gente pode até falar coisa pior, que a avareza é idolatria. A avareza é idolatria. E está escrito. Deus precisa abalar, para quê? Para que o adúltero que há dentro de alguém caia por terra. Por que Deus precisa abalar, irmãos? Porque o Senhor mesmo diz que esse reino que você recebeu, ele é um anúncio daquele reino que vai vir na sua plenitude. Ele diz que no reino não entram adúlteros, não entram mentirosos, não entram pessoas injustas, não entram pessoas que cometem esse tipo de coisa que ele está anunciando que vai abalar. Irmão, até o abalo de Deus é por amor. Você tem que entender que Deus não abala com raiva. Deus não está falando de um juízo com raiva. Quantos têm filhos aqui? Agora vai pegar para você, quer ver? Para mim, para você, para todo mundo. Tem gente que está arrependida de ter filho? Pode levantar a mão. Ó, cadê o pessoal que tem filho? Não, é que tem filho, não é que está arrependido. Agora quem tem filho está arrependido. Quem está arrependido de não ter filho? Também tem. Mas irmãos, quando a gente tem filho, por exemplo, e você vai disciplinar eles, ao contrário disso que a gente tem visto no mundo, que é largar o filho por si só e ele vai se endireitar sozinho. Não, ninguém se endireita sozinho, tá? Ninguém. A ausência da vara encaminha o filho para o inferno. Ou eu não concordo. Está escrito, então rasga Provérbios. Né? Não lê a Bíblia. Rasga, porque é pior, irmão, é coisa terrível. Agora, quantos de nós, pode ser verdadeiro com você, não precisa levantar a mão agora, disfarça no semblante. Você já pegou o seu filho um dia e disciplinou com raiva. Irmão, quando você disciplina com raiva, é porque esse negócio está fazendo bem para você. Você está descarregando as suas emoções. É um descarrego mesmo. Você vai lá, pega, sei lá, chinelo, cinta, vara, régua, panela, alguma coisa assim, e dá no bichinho, joga, sei lá, alguma coisa assim, e aquilo ali é com raiva. Só que a raiva não produz conserto. A raiva, ainda que independente do ato, a raiva, ela impede de alguma coisa boa ser gerada. Agora, por isso que Deus fala no próprio texto de Hebreus, no capítulo que nós lemos, Deus fala, a prova de que vocês são filhos é a forma como eu disciplino vocês. O problema é que nós, irmão, o crente, o ser humano, se não está bem pregado na cruz, mas não é, tem que estar bem pregado. É necessário os irmãos que pregam bem. E pregar bem não é expor bem a palavra, irmão, é pregar você na cruz, é não deixar você sair dali. Porque se a gente não tiver bem pregado, bem morto, a gente vai começar a ver essa movimentação e vai confundir ela. A gente vai pensar assim, vai para a internet, vai para a rede social, a gente quer ver briga, né? É igual na escola, quando dava briga, todo mundo corria para ver. É triste, irmão, pior quando você estava envolvido. Quando estava todo mundo correndo para ver você, né? Um dia foi isso, eu apanhei, todo mundo foi ver, irmão, era eu apanhando. Coisa terrível, irmãos. Mas o Senhor não está falando isso, que é um espetáculo, irmãos. Irmão, infelizmente hoje, muita igreja está muito mais parecendo com teatro, com casa de show, com centro de convenção do que uma igreja. Vou falar uma coisa para você, irmão, está na hora, ou a gente acorda e começa a se posicionar da maneira correta, ou a gente vai viver baseado somente em ondas e muitas coisas ruins que estão acontecendo, levar de um lado para o outro, e vamos considerar isso mais do que as promessas que estão escritas.
Você vai se atentar muito mais para ficar vendo o tornado passar e nem vai lembrar da previsão. E ele vai vir e vai matar você. Mas que lindo, vai fazer o carro subir. Subiu. Mas você esquece que vai descer. E você vai morrer. Então, irmão, tem movimentos acontecendo que não são de Deus, no sentido de edificação, são no sentido de estar sendo destruído alguma coisa. Então a gente lê, a gente tem costumes feios, irmãos, por exemplo, de ler, a gente está vendo uma geração coer um mosquito e engolir camelo, a gente está vendo uma geração tirando o cisco e desconsiderando a trave que está no seu olho. Nós esquecemos que a palavra de Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Nós distorcemos a palavra de Deus na cara dura, irmãos, quando nós pegamos a própria palavra do Senhor e mexemos nela, manipulamos ela, e depois a gente fica falando de Jezabel. Jezabel é quem faz isso, irmãos. O princípio de Jezabel é manipulação, e a pior manipulação é a manipulação da palavra de Deus para mexer nela e dar contornos que vão trazer benefícios para nós. Irmão, eu não tenho como manipular a palavra de Deus para trazer benefício para mim. O único benefício que ela vai me trazer já foi conquistado na cruz por meio de Jesus Cristo. Agora toda a palavra fala, ela me confronta, ela me desafia, ela me instrui, ela me exorta. Aí a gente pega bem-aventurados que têm fome de justiça. Irmão, vamos todo mundo ter fome de justiça, sangue nos olhos. Não está falando isso, irmãos. A palavra ali é para diferenciar de uma geração de fariseu que parecia do lado de fora uma coisa que não era do lado de dentro. É retidão. Deus estava querendo pureza, enquanto o ser humano estava querendo espetáculo. Deus está querendo pureza, um movimento na igreja, na sua igreja, que vai gerar pureza, santificação. Sede sóbrios, vivam de forma santa, justa e sóbria. Então nós pegamos textos como esse e confunde justiça com juízo. Sede sedentos de juízo. Jesus repreendeu já os discípulos naquela época, irmãos, que queriam que os samaritanos descessem fogo do céu e consumisse eles. E Jesus falou o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para fazer isso. Irmão, ou você descobre o porquê que Jesus veio e se encaixa nisso, ou você vai pegar Jesus e começar a fazer o que você bem entende. E nós estamos vendo cheio de movimento. Pastor, mas o fulano errou, o ciclano está errando. Irmãos, o nosso papel é orar. Nosso papel é clamar por misericórdia, por perdão, crendo. Pastor, mas é crime, como nós temos visto nesses dias, nas redes sociais, fazendo espetáculo. E eu quero falar a posição do que nós temos como casa, diante das Escrituras, irmãos. Eu creio que nós cremos que todo pecador pode ser restaurado. Seja na cadeia por um crime, seja fora dela. Eu já vi histórias de homens que foram presos, irmãos, para cumprir pena por um crime, que existe uma justiça para julgar, para condenar, para sentenciar e fazer cumprir uma pena. E lá na cadeia, aquele homem se encontrou com o Senhor. Foi a forma como Deus fez em amor. Pastor, mas Deus corrige, Deus é sanguinário, Deus é ruim? Não, Deus é bom, irmão. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver até Paulo acionando um diácono chamado diabo. Quando ele descobre no meio da igreja um escândalo sexual de um filho se deitar com a esposa do seu pai, que não quer arrependimento, que não quer conserto. E ele diz: por que vocês estão tolerando esse cara até agora? Não, a igreja é só amor, a igreja é um lugar onde todo mundo pode fazer o que quer. Isso não é igreja, é uma bagunça. Se você vai no lugar onde todo mundo faz o que quer, você está no lugar onde Deus fala que é o pior lugar, onde Ele fala em momentos da história que era o pior cenário, onde cada um faz o que bem entende. Ele falou isso para Israel algumas vezes. E os homens se tornaram insensatos, cada um faz o que bem entende. E nos últimos dias os homens seriam assim, a maioria, porque Deus fala que os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, apaixonados pela sua própria vontade, pelo seu próprio apetite.
o seu próprio Deus seria o seu próprio ventre. Esse é o cenário do fim. A maioria vai ser assim, mas a maioria não são todos. Há quem Deus está preservando porque estão resistindo, independente o que custar. Então nós estamos olhando um Jesus que fala: eu não estou pedindo para vocês pegar em espada e sair cortando a orelha de um e de outro. Até o próprio Senhor respeita as sentenças que são dadas, porque Ele mesmo instituiu juízes, autoridades para isso. Então quando você vê uma pessoa que comete um crime, a gente já quer logo fazer justiça, degolar o fulano, crucificar de cabeça para baixo, fazer alguma coisa. Irmãos, ore por misericórdia. Eu conheci um testemunho de que uma pessoa cometeu um crime, foi para a cadeia, lembrou de uma palavra que Deus tinha dado: eu vou fazer você pregar para várias nações. Aí o camarada se desviou, cometeu um crime, foi preso, irmãos, lá nos Estados Unidos. Foi preso. Um dia, ele na cadeia, se encontra com o Senhor, lembra da palavra dele. Aí o crente, ele já adequa a promessa no melhor cenário. Deus falou que eu vou pregar nas nações, então eu vou sair daqui. Deus vai me levar nas alturas, vou viajar de avião, primeira classe, porque eu sou filho do rei, né? Aí um dia ele está no pátio, na cadeia, e ele começa a compartilhar do Senhor, e ali começa a se juntar um monte de gente, mexicanos, americanos, europeus, asiáticos, e Deus fala: filho, hoje se cumpre na sua vida a palavra que um dia eu te falei. O ruim do crente é que a gente pega a palavra de Deus e quer criar o nosso próprio cenário para ela. Quando o Senhor está querendo libertar e poupar Israel, e vem Babilônia, a comitiva de Babilônia, e Deus fala para o rei: se entrega, meu filho, se entrega, porque a segurança de vocês está na obediência. E ele resiste. Irmãos, ali eles começam a sofrer. Deus não se move no nosso melhor cenário, Deus se move na sua palavra. Deus não tem um compromisso com a nossa vontade, Deus tem um compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele já compartilhou comigo e com você. Coisas extraordinárias. Ao mesmo tempo que Pedro fala: olha, vai vir um negócio, vai apertar, vai começar pelos da casa, a própria palavra fala, Paulo diz: olha, essa breve momentânea tribulação que vocês vão sofrer não se compara com o peso de glória que Deus tem preparado para mim, para você e para todos que estão entendendo isso e guardando essa palavra, retendo isso. Irmão, quando a gente olha cenários como dos nossos dias, o pastor agora, quem que é o próximo pastor cair? Tá mais ou menos assim, tipo bingo, né? Qual é a próxima bolinha que vai cair? Aí a gente vê denominações caindo, rompendo. Tudo bem que isso pode ser que tenha que acontecer, mas não fique feliz por isso. Isso é uma vergonha, isso é triste. É triste quando você vê, irmãos, lugares de cultos tendo que pagar para entrar. É triste, mas o mais triste é a gente pagando, não é a gente cobrando. A gente esquece que um dia Jesus entrou no templo, e o mesmo Jesus que virou a mesa um dia pelo zelo, pela casa do Senhor: não, mas se tem desculpa, é porque custa caro. A própria Bíblia diz para você fazer conta, se não tem como pagar, não faz. Só entende, pega a parte da palavra que é interessante, pega tudo. Os princípios não mudam. Então hoje, quando você vai ver a igreja se comparando, se reduzindo, se comportando como se fosse uma empresa qualquer, como se fosse uma empresa que está para atender os seus consumidores, as demandas que tem hoje. Eu sei que vai ter demanda, irmão. Se cobrar para ter cura, vai ter gente que pague, vai ter gente que vai pagar. Se cobrar, irmãos, para entrar aqui, para aprender alguma coisa, vai ter gente que paga. Nesse dia uma pessoa falou para mim: pastor, nós estamos perdendo dinheiro. Brincando, né? Porque está todo mundo vendendo alguma coisa, uma revelação, uma coisa como se fosse deles. Você não pode vender uma coisa que não é sua. Ou então a gente vai ter problema com aquilo mesmo que está escrito.
Então a maioria das pessoas, irmãos, elas vão estar dispostas a pagar, sabe por quê? Porque é a teoria, é a lei do menor esforço. O ser humano, ele anda à procura de benefício para si, e está disposto a pagar por isso. Então você vai ser, hoje as pessoas que estão vivendo igreja, elas têm que escolher, ou vão ter uma igreja que vai pregar o evangelho do Senhor, e vai ser desconfortável para o ser humano dos nossos dias, porque ele é muito diferente daquilo que Deus está querendo, ou nós vamos ter uma igreja que vai pregar aquilo que o ser humano quer ouvir, e nós vamos fazer curso para isso, nós vamos nos aperfeiçoar para isso, para oferecer coisas que são agradáveis. Mas eu não estou atrás de coisas agradáveis, eu estou atrás de coisas eternas. Eu não estou atrás de coisas passageiras, porque o meu Deus já deixou muito claro, meu filho vai ser tudo abalado. Se agarre naquilo que é eterno, que não passa. Irmãos, escute uma coisa, muito dos nossos desânimos são porque nós estamos agarrados em coisas erradas. Essa é uma verdade que dói. Quando você começa a perceber isso, você está desanimadinho? Pastor, eu estou desanimadinho, estou triste. Está triste por quê? Está esperando do lugar errado. Porque segundo as Escrituras, Ele pode fazer de uma pessoa que não tem nada, ser extremamente contente, por esperar naquilo que é certo, que é eterno. Você pode perder, e mesmo assim está ganhando. Você pode ser o último, e correr como se fosse o primeiro. Você pode ser o menorzinho, e viver como se fosse o maior. Deus deixou isso muito claro para mim, para você, até para ajudar a gente. Meu filho, o meu reino é de ponta cabeça, é ao contrário, é de dentro para fora, de cima para baixo, de trás para frente, é tudo ao contrário da cultura que vocês receberam e aprenderam. É tudo ao contrário. Outro texto, Lucas, só para lembrar, Lucas 17:20, nem abre. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu e disse: o meu reino não vem com aparência exterior. Não, os abalos a respeito do cumprimento dessa palavra já começaram, ainda que não na sua totalidade. Já começaram em sua primeira vinda e terá seu ápice em seu retorno. E hoje, pastor, hoje nós estamos vivendo transição. Hoje nós estamos vivendo uma transição. O evangelho do reino tem em seu efeito revelar tudo o que é de caráter temporário. Revela onde, pastor? Revela em mim e em você. Ele vai revelando. Nesse cenário, irmãos, nós devemos fazer o que, pastor? Num cenário como esse, que foi predito pelo autor de Hebreus, por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos, o que nós devemos fazer, pastor? Nós devemos guardar a palavra da verdade com tudo que nós podemos, com toda a nossa força. Nesse cenário, irmãos, nós precisamos reter a graça que nós recebemos, ao qual nós entramos pela fé em Jesus Cristo, não negociar ela de maneira nenhuma. Então eu quero falar para você, se um dia, por exemplo, essa casa parar de pregar o evangelho, e você perceber que está pregando um outro evangelho, que não é o evangelho compartilhado pelo Senhor Jesus, sai daqui. Você tem que ter coragem de fazer isso. Nós não podemos ter a ideia de que nós estamos tendo ajuntamentos por simplesmente oportunismo, ou comodidade, ou porque é agradável. É preciso existir um propósito muito maior para dar sentido, senão nós vamos desanimar, senão nós vamos ficar... Aí o pastor pegou pesado, está mandando o pessoal embora. Não estou pedindo para ir embora, irmãos, eu estou falando de mim. Se um dia eu subir aqui e os irmãos não conseguiram dar jeito, eu já falei, se um dia vocês perceberem alguma coisa errada, junta na parede, dá uma camaçada de pau, até acordar. Irmão, nós estamos vendo um monte de império cair. Nós não podemos cair no mesmo erro de construir impérios. Nós estamos cooperando com aquilo que Deus está edificando, porque já está avisado, a destruição já está avisada. É teimosia querer construir uma coisa humana, porque Deus já falou, vai construir, eu vou derrubar. O problema é que às vezes não derruba como nós pensamos. O prédio continua cheio, mas já caiu faz tempo.
Nem tudo que funciona hoje, irmãos, está ligado à obediência. Em 2015, 2016, Deus ministrou com a minha casa, principalmente comigo. Olha, Fernando, estava tudo bem, a estética, irmão, estava maravilhosa. Pregava, viajava, e Deus um dia falou para mim: você funciona bem, mas não me obedece mais. Você quer funcionar ou obedecer? Vamos lá, irmão, você quer funcionar ou obedecer? Se você quiser obedecer, então comece a abrir mão de todos os seus conceitos, aquilo que é seu, aquelas coisas que você construiu na sua mente, no seu coração, que protege você, aquilo que sustenta os seus posicionamentos que não são correspondentes à palavra de Deus, aquilo que quando olha para você é denunciado que não corresponde à prática, ao estilo de vida de Jesus Cristo. Então abre mão daquilo que você construiu para proteger as suas infidelidades. Abre mão daquilo que você construiu para proteger as suas mentiras. Abre mão. Por quê? Porque você vai estar sendo inteligente. Porque Deus já falou: se você construir um castelinho em cima disso. Lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 também, coisas muito semelhantes. Ele fala, por exemplo, que, olha, cuidado como você está construindo. Ele não está falando de prédio, irmão. Ele está falando de vida. Cuida. Todo mundo está construindo. Você pode falar assim: eu não estou construindo nada, pastor, eu estou em stand-by. Ninguém está em stand-by. Até em stand-by você constrói. Aí ele diz assim: olha, vai chegar uma hora que eu vou provar todos como pelo fogo. Você acha que isso daqui é abalo ou não? Irmão, esses tremozinhos que a gente está sentindo hoje não se comparam com os abalos que nós vamos experimentar um dia. Então o Senhor só está pedindo: constrói, meu filho, mas constrói da forma correta. Eu podia pedir para você virar para o irmão do seu lado assim, ó, fala para ele agora, constrói da maneira correta, mas eu não gosto muito dessas coisas, irmão. Então fala para você mesmo. Está na hora da gente falar para a gente mesmo, não para o outro. Então prega para você mesmo. Está na hora de eu começar a construir de maneira correta. Está na hora de eu parar, tirar toda a palha, feno e madeira da minha vida. Tudo aquilo que não corresponde com a eternidade. Tudo aquilo que não responde com o caráter de Cristo. Então se você olha a rede social e está vendo uma live de uma coisa que não corresponde com a glória de Deus, Jesus não faria isso. Ah, Jesus disciplina, claro que disciplina, Deus fala isso em Hebreus, disciplina, mas é em amor. Até colocar na cadeia, Deus coloca em amor, irmãos. É igual um pai que vai disciplinar um filho, eu estava falando. Algumas vezes as minhas filhas fizeram arte. Qual a criança que não faz arte, irmão? Não se surpreenda. A criança vai mentir um dia, por quê? Porque ela já nasce ruim. Ela não vai ficando ruim. Ela vai ficando boa, se você fizer o que tem que ser feito, mas ela nasce ruim. Pela morte, pela desobediência de um homem, todos morreram. Pela ofensa de um homem, todos pecaram. Mas pelas muitas ofensas, um morreu. Para que todos pudessem, pela obediência de um homem, experimentar a purificação, a justificação, a santificação, e assim gerarmos prazer ao coração de Deus. Agora quando você pega, por exemplo, às vezes as minhas filhas faziam isso, tinha que chamar, difícil, irmãos, às vezes eu tinha que parar, ir para um lugar, respirar, contar até 10, 100, 1000, porque era difícil botar a cabeça no lugar, porque eu não podia pegar, senão eu ia espancar elas. O pastor ia fazer isso com raiva, irmão. Com raiva o ser humano faz qualquer coisa, o ser humano ele destrói o outro. Crente com raiva é uma miséria. Crente com raiva não olha mais para si, olha só para o outro. Tem crente, irmão, que está pulando de galho em galho, sabe por quê? Porque é crente carnal, porque só tem raiva dos outros, está tomado por raiva, tomado por rancor, só sabe medir o defeito do outro. Eu acho que não consegue nem mais olhar o seu, de tão grande que é. Aí tinha que esperar, chamar. Quando é que funcionava, pastor? Quando chegava, ia para o banheiro,
ou para o quarto, botava no colo, explicava: filha, primeira coisa eu quero falar que o papai te ama. Seu coração já foi, irmão, disciplinar bem é mais difícil do que para quem apanha. Quando Deus vai disciplinar eu e você da forma como Ele está ensinando, você pode ter certeza, é mais custoso para Ele, que é santo, do que para nós que somos pecadores. Custou caro para Deus disciplinar a humanidade, a estender, a abrir uma oportunidade. E a gente, irmãos, Deus abriu uma porta de graça, e muitas vezes eu vejo a igreja sendo como se fosse uma cancela, querendo cobrar para entrar. Bota, enquanto Jesus na parábola fala: meu filho, vá para a rua, chama todo mundo e bota de graça para dentro, nós estamos querendo cobrar a entrada, porque o pobre hoje não pode entrar nesses lugares. Quem não tem não pode entrar. Então como que eu vou acreditar num negócio desse? Um negócio que é seletivo. Jesus não foi seletivo, porque a graça é acessível para todos. Deixa a palavra de Deus fazer o trabalho da seleção sobrenatural. Quem receber a palavra e a palavra brotar no seu coração, vai estar entrando. E quem não brotar, não entra. A palavra que faz o seu trabalho. Nós não precisamos fazer o trabalho da palavra de Deus. Então eu ia lá, falava para elas: olha, o papai ama vocês e você vai ser disciplinada porque você fez isso, isso e isso. Deixava claro. Aí disciplinava elas, e no final de uma disciplina com amor, elas choravam, eu chorava também porque doía em mim, e a gente se abraçava e ficava tudo bem. Mas se eu fizesse vista grossa, irmãos, eu tinha criado 2 monstros. Não, meus filhos são anjos. Só se for caído, irmão. Se você não fizer nada, irmãos, eles vão voar para baixo, não para cima. Então, se você não se posicionar: ah, pastor, eu sigo uma... Você tem que decidir o que você vai seguir, ou palavra de Deus ou uma teoria qualquer. Ou você vai ser crente em Deus: pastor, eu creio em Deus, mas menos nisso. Então você não crê. Você tem que ser transparente com você. Vai ser abalada essa incredulidade. Toda incredulidade, não é só mentira que é pecado, incredulidade também é. Então até a incredulidade vai ser abalada. Deus vai derrubar a incredulidade no nosso meio esses dias. Vai ser abalado e vai começar pelos da casa. A coisa pior que tem é crente incrédulo. Parece um paradoxo, mas é estranho, irmão. Crente incrédulo é estranho. Você conhece algum? É, aquele crente está ali ouvindo, mas não age de acordo com o que está ouvindo. Ele diz, o crente incrédulo diz assim: eu acredito, mas não faz. Então não acredita. Simples. Então Deus fala, vai chegar essas coisas que vão ser abaladas. A gente está esperando abalos externos, enquanto Deus está falando: olha, eu vou começar primeiro pela minha casa. A casa de Deus, irmão, somos nós. Então se prepara, aperta o cinto. Se você está num avião, viajando de avião, eu já viajei várias vezes de avião, está ali. Eu gostava de sentir uma coisa que ninguém gosta, que é a turbulência. Eu gostava, porque eu gostava de ver as pessoas, como é que elas reagiam. Pode ser estranho, mas eu gostava, irmãos. Eu ficava vendo ali, contemplando aquilo ali. Porque um dia um amigo meu falou: olha, pastor Fernando, ele era mecânico de avião, ele falou assim: ó, turbulência não derruba avião. Na hora que ele me falou isso, foi libertador para mim, porque eu ficava com medo que na turbulência ia cair. Não vai cair. Então fica só curtindo. Eu curtia ali, via tudo, tá. Mas quando você está ali, irmãos, e você escuta o comandante falar, avisando: olha, passageiros, se prepara que o negócio, nós vamos passar por uma área de turbulência. E começa a chacoalhar como se você estivesse no liquidificador. Vai chacoalhar para cima, para baixo, para o lado. E eu já peguei umas feias, irmãos. Se você não aperta o cinto, não fica preparado, irmãos, não, você vai sofrer, você vai se machucar, porque você não está ouvindo o que quem sabe está falando, e você não está respeitando. Não vai acontecer nada. Se dá um vácuo, você pode quebrar o pescoço. Se cair a máscara e você não colocar, você vai morrer. Você tem que entender que Deus está falando: olha, o Espírito de Deus está falando, e a minha igreja não está querendo ouvir. Está se movendo por alguns aí, sei lá, palhaço que alegra a plateia. Fica lá falando uma coisa aqui, outra coisa ali. E Deus fala: eu já falei para vocês, eu já pedi para apertar o cinto.
Então, quando você escuta, vai apertar o cinto, você pensa, o negócio vai ficar feio. Já foi profetizado. Pedro, na cabeça de Pedro, dos caras, Pedro, Paulo, eu vou falar para você, irmãos, para esses caras, é muito estranho. 11h30 já. E o frango está lá, irmão, ó. Quando, para Pedro, para Paulo, esses caras tudo, que são heróis da fé para nós, eles não entravam na cabeça deles, o crente ouvia, aperta o cinto e fica andando no corredor, irmão. Para esses caras, Deus falou, é uma sentença. Para esses caras, Deus falou assim, olha, o homem quando casar, deixa a sua casa, seu pai e sua mãe se unem, se torna um só com a sua mulher. Para eles era sério, sabia? Eles levavam a sério o que Deus falava. Quando a palavra fala para se alegrar, em passar dificuldades por causa do nome do Senhor, irmão, o Senhor está falando que só existe um sofrimento que os céus festejam, quando nós sofremos por guardar a palavra de Deus. Não há festa no céu quando um crente sofre por desobediência. Falou demais, o pastor falou demais na internet, está sofrendo perseguição. Isso não é perseguição, isso é burrice. Sério. E eu estou sujeito a isso também. Eu não estou falando que o ser humano, o cara é burro, não estou falando que assim, ele cometeu um ato de burrice. Ele foi ignorante em algum momento, displicente, não teve cuidado, falou demais, teclou demais. Quantas vezes você está na internet e fica com vontade de brigar? Aqui não tem ninguém, eu sei, todo mundo é manso. No trânsito. Irmão, você está no trânsito hoje, e se você está correndo risco, eu já mudei bastante meu hábito, eu tinha costume de buzinar bastante. Confesso, eu buzinava bastante. Só que eu comecei a perceber assim, uma buzina hoje pode dar uma briga. Tem cara que vai atrás por causa que alguém buzinou. E eu não quero ninguém atrás de mim. Eu não quero correr o risco numa briga dessa, irmãos. Os irmãos não vão estar perto, né? Marcão não vai estar perto, porque, irmão, imagina, aí você vai lá, fala um desaforo. Irmão, não se esqueça de uma coisa: tudo o que o homem planta, o homem colhe. Deus falou isso por amor, não é com raiva. Deus está falando, se você roubar, meu filho, você pode ser pego. Se você defraudar alguém, se você violentar a pureza de alguém, se você cometer um ato sexual ilícito, você pode ser julgado pela justiça, e você vai ser sentenciado, e tem que ir preso, e a igreja diz, glória a Deus. Não, irmão, não é para dizer glória a Deus, é para dizer misericórdia. A igreja muitas vezes dá glória a Deus quando tem que chorar. Irmãos, isso é motivo de choro, de tristeza, o que nós estamos vendo nos nossos dias. Eu tenho uma palavra que eu creio, está escrito, né? Não é eu tenho, é a Bíblia, está ali em Eclesiastes, em Provérbios. Quando o homem rejeita a Deus, Deus entrega ao ser humano essas coisas. É um eco de Romanos capítulo 1, que fala que toda aquela desgraceira de Romanos 1, ela tem uma causa, que é a resistência, é a negação de Deus por parte do ser humano. Eu rejeito Deus, então Deus pega e te entrega a essas situações. Não é que Ele está te entregando com raiva, é que Ele está permitindo você ir por conta própria. Você não quer ir comigo? Então vai sozinho. Irmão, você quer ir sozinho? É essa hora da misericórdia. Ou você quer ir com Deus, com a palavra dEle? Em 1 Coríntios 11:19, Paulo também, num cenário muito parecido, diz, olha, é importante que tenha heresias, que comece a aparecer as heresias no meio de vocês. Sabe para quê? Para os sinceros começar a aparecer também. É necessário que se levante algumas coisas no meio da igreja nesses dias. Para quê, pastor? Para aqueles que estão guardando a palavra com pureza, se apresentar também, se manifestar. Mas eu não fico surpreso com o barulho dos injustos. O mais ensurdecedor é o silêncio daqueles que deveriam testemunhar daquilo que é verdadeiro. Só testemunha, só chora, só ama. Quando Paulo, eu estava falando de Paulo, vou encerrar aqui.
Quando Paulo está falando em 1 Coríntios, olha, eu achei no meio de vocês, escute, uma pessoa que cometeu um pecado muito grave, e eu estou surpreso de vocês tolerarem ele no meio de vocês. Você acha que, mas eu pensei que a mesa era só paz e amor. Não, irmão, a mesa é disciplina também. O mesmo Deus que te ama é o Deus que vai abalar o seu coração para cair por terra toda a estrutura de princípios e valores que não correspondem com o seu reino. Aí Paulo fala o seguinte: pega o fulano e faz o seguinte, já como ele não quer, ali ele não queria, não quer se submeter a ninguém, já foi feito todos os passos, já foi uma pessoa, falou com ele não aceitou, já foi 2, não aceitou, já foi levado para a igreja, não aceitou. Então faz o seguinte, Paulo fala, está ali, irmãos, não tem como contextualizar isso. Paulo fala, entrega ele para o diabo. Não fica meio assustador, irmãos, a gente pensar que Paulo está pedindo para entregar um crentezinho para o diabo? Mas Paulo está fazendo isso por amor, porque ele vai falar no sentido do que ele está fazendo. Olha, entrega ele para o diabo, para ver que se de alguma forma possa salvar pelo menos a alma dele. Irmão, até a disciplina eu aprendo uma coisa, que Deus ele pede para executar, é uma disciplina com amor, não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com uma exposição que vai gerar vergonha. Deus não envergonha ninguém. Deus não é aquele pai que corrige na frente dos outros, que humilha. Deus pega você, é como aquele pai de amor. Irmão, se eu sendo ruim, eu estou aprendendo a fazer algumas coisas, imagina Deus. Deus pega você, como eu pegava minhas filhas e levava para um lugar sozinho e conversava com ela. Irmãos, disciplina na frente dos outros é vergonha. Toda vez que você pega o seu filho pela orelha na frente dos outros, dá cascudo, ou pega pelo braço, humilha ele, isso vai gerar uma vergonha, e a vergonha não gera o fruto de uma correção saudável. Deus não faz isso com você. Então aprenda com Deus como deve ser feito. Então Deus pega e corrige, Deus fala, eu vou corrigir. Então até quando Deus entrega para o diabo, que Paulo está falando, eu entrego por amor. É aquela hora assim, que não tem presbítero que vai dar jeito, não tem diácono que vai dar jeito, aí só restou Satanás. Satanás ele pega, entrega para o diabo, e o diabo faz o trabalho sujo. Irmãos, já percebeu que tem crente que só aprende assim? Pastor já tentou o irmão, líder de PG já tentou, o fulano já tentou, já foi lá, conversou, já tentaram fazer de tudo, levaram para jantar, tomaram um cafezinho, o irmão já tentou em vários lugares, mas ele resiste. Aí, irmão, só resta uma tentativa, é a última instância. Deus está falando, eu vou abalar tudo que pode ser abalado. Vamos levantar? Vamos orar por esses dias. Eu quero ler um texto aqui, eu falei que era para animar vocês, então Filipenses 3, 13 e 14, Paulo, diante de todas as coisas, ele falou o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, os embaraços, dê nome às coisas que ficaram para trás, o seu egoísmo, sua vaidade, os projetos que não correspondem a Deus, algumas vontades suas, não que eu tenha alcançado o que eu tenho que alcançar, mas uma coisa eu faço, eu deixo esses embaraços para trás, esqueço-me dessas coisas e avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Para terminar mesmo de verdade, sabe por que tem muita gente que não consegue deixar para trás nada? Porque não conseguem ver o prêmio a qual Deus prometeu, a sua promessa. O ser humano é um tipo de gente, irmãos, que não consegue viver baseado nas suas próprias custas. O crente, irmãos, Deus deixou muito claro, você vai viver, até para ser obediente você não pode perder o foco da promessa, o foco da sua herança. Então Deus não é um Deus ruim, Deus está mostrando o que Ele prometeu para você e está falando, por isso meu filho, por isso daqui, não tire os olhos disso, olhe para isso com todo o seu coração, e por causa disso,
as outras coisas vão começar a perder valor para você. Então deixe essas coisas para trás, para que você não perca de vista aquilo que eu tenho prometido para você. Paulo fala, não que eu tenha alcançado, mas eu estou fazendo o seguinte, irmão, quem já viu, está entrando num movimento comum, que é o que? Deixar os embaraços para trás. O que me prende não é o que está em você, o que me prende é o que está em mim. Os meus embaraços, aquilo que me impede de correr, não é o que está no seu coração, é aquilo que está no meu coração. Então para de culpar o outro, para de ficar colocando a culpa no outro, olha para você mesmo. Então se você está olhando firmemente para a promessa, feliz aqueles que deixam para trás tudo que pode ser removido, que é transitório, e coisas que podem causar escândalos. Mas regozijai-vos por estarem fazendo parte, sendo participantes de uma luta, de um movimento ao qual Deus, Ele está purificando a sua igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Eu não sei se você tem embaraços, essa é uma boa hora para você largar coisas que têm impedido você, forma que você está vendo as situações, forma que você está julgando os outros, embaraços, coisas que impedem você de correr, coisas que fizeram você tirar os olhos daquilo que são eternos, aquilo que Deus tem preparado. Em nome de Jesus, se você precisa fazer isso, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos. Nós sabemos, Pai, nós entendemos que há um abalo, Senhor, anunciado, Deus, o que está acontecendo nos nossos dias, está pré-anunciando abalos maiores que vão acontecer nos próximos dias, Senhor. E nós queremos ser uma igreja, Deus, parte dela, Deus, que vai estar firmes na Tua palavra, Senhor. Não tirar os olhos dela, Senhor, não ficarmos distraídos com coisa alguma, com nenhuma distração, Senhor. Deus, toca no nosso coração e pode abalar, Deus, princípios, valores, tudo que tem separado, impedido-nos, ó Pai, de viver e caminhar e correr contigo, Deus, a Tua direção, em nome de Jesus. Nós clamamos isso, Deus, faz milagres, Senhor. Faz milagres, Senhor, na nossa vida, Senhor, no nosso meio. Tem misericórdia da igreja no Brasil nesses dias, Pai, que tem feito festa com aquilo que não é motivo de festa, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Deus, estenda Teu braço forte, Deus, e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias.